Boa tarde a todos e todas, né? Agradecer a Clarice pela oportunidade, né, de falar, relembrar, né, esse processo de pesquisa, que é super importante. E aí, para isso, eu preferi também trazer algumas reflexões, né, sobre o nosso aprendizado na antropologia visual, que, sem dúvida, na verdade, municiaram as escolhas da pesquisa, e sobre isso, né, que eu vou falar nessa videoaula, né, produção de mini-filmes da pesquisa antropológica. Então, a gente sabe, né, que o antropólogo que realiza uma pesquisa de campo, ele tem como desafio transpor para um texto analítico parte daquilo que ele experimentou, observou e ouviu. E a partir desse relato etnográfico, ele constrói uma descrição densa, né, como bem define o Geertz, que permite tratar a diferença cultural e representar o outro. Só que aqueles que carregam consigo gravadores de áudio, câmeras fotográficas, câmeras de cinema ou vídeo, encontram ainda mais desafios. Porque além de ter o trabalho de campo mais árduo, né, por carregar o equipamento, manejar, né, fazer planos, né, pensar a produção dessas imagens, né, o pesquisador ainda tem que lidar com outras incertezas, né, que são financiamento para esse tipo de pesquisa, a edição posterior desses dados, a recepção e a circulação desse produto final, como filmes etnográficos, fotografias, desenhos, gravações, de toda sorte de materiais que possam ser produzidos, né, durante uma pesquisa de campo. Essa escolha, né, por realizar registro de imagens e sons, ainda que diante de todas as dificuldades, se justifica porque as imagens são recursos que contribuem para revelar a dinâmica social, não só para outros cientistas sociais, mas também para um público mais amplo, né, transpondo as fronteiras acadêmicas. E elas podem servir como um rico complemento do caderno de campo, produzindo dados relevantes e incontestáveis da realidade dos fatos pesquisados, mas também podem influenciar e transformar a relação do pesquisador com os sujeitos de pesquisa, pois permitem acompanhar, sobretudo no filme, o visível, as práticas, gestos e movimentos, e o invisível, falas, risos, choros e silêncios, de uma relação face a face, não somente aquela que se estabelece entre o observador e o sujeito observado, mas, sobretudo, as relações tecidas entre os membros dos grupos estudados, como nos lembra, né, Clarice Peixoto, seu trabalho lá, Envelhecimento e Imagem, que é uma referência importante a gente pensar, né, a construção dessa relação com os sujeitos de pesquisa a partir das câmeras, né, também. Então, desde as primeiras experiências, né, utilizando câmeras de filmagem lá atrás, as experiências da antropologia, né, da ciência, de certa forma, né, nas expedições do Estreito de Torres, liderado pelo Kurt Randall, até os filmes de Lumière, esses registros são parte da história da antropologia. E a forma como esses recursos têm sido produzidos e apropriados pelos pesquisadores são um dos grandes temas da antropologia visual. Além de como fazer os registros durante a pesquisa de campo, é preciso refletir e elaborar as estratégias sobre o que fazer com o material imagético sonoro. E aqui, nessa breve videoaula, né, a gente vai resumir e discutir diferentes estratégias, né, de edição e de registro audiovisual, analisando 2 filmes clássicos, muito relevantes, né, na história do documentário, que é o Nanuq do Norte, né, que é o Nanuq Esquimó, do Robert Flight, de 1922, que é uma inauguração do estilo documentário, e o Tambores do Passado, que a gente também deve procurar pelo nome original dele, né, Tourou et Biti, do Jean Rouch. O primeiro, né, é um marco inicial do documentário, foi exibido nos cinemas em 1922 e apresentou uma grande inovação estética na forma de representar a realidade, né, causando um impacto no público imenso. Mostrou de forma inédita o cotidiano de Nanuq e sua família num meio ambiente hostil, os desertos gelados, né, da Baía de Hudson, lá no Canadá. E uma narrativa que opõe natureza e cultura. São 118 minutos de duração, né, em que Flaherty apresenta diversas situações que são montadas como micronarrativas, né, inseridas em sequências mais longas que proporcionam detalhes que humanizam o relato, como bem analisa Silvio Darin, né, o Espelho Partido, ele traz uma análise interessante do trabalho do Flaherty, né. Já o Jean Rouch, né, é um célebre antropólogo, né, o grande revolucionador da antropologia visual, de certa forma, né, metade do século XX. Nasceu em 17, né, faleceu em 2004. Foi o documentarista francês que inova a prática fílmica, inaugurando novas formas de produção narrativa com a colaboração dos sujeitos de pesquisa. Então ele traz uma grande inovação na estética do documentário ao filmar sem roteiro, dar voz às pessoas filmadas, operar a câmera de seus filmes e abolir o tripé. Ele rompe com a visão etnocêntrica sobre aquelas sociedades retratadas como primitivas, né, até então, né?
na maior parte das produções científicas, audiovisuais da época, né? E ele se torna, de certa forma, a partir do impacto do seu trabalho, né, o principal expoente do cinema etnográfico do seu país, seguindo a escola do Marcel Briolle e inspirado, né, na técnica e na estética, não só do russo Dziga Vertov, que com o Homem da Câmera, né, nos apresenta a magia da montagem, né, e do próprio Flaherty, né, do que é norte-americano. Então o filme do Jean Rouch que eu escolhi não é dos seus mais famosos, né? O Tambores do Passado, ele até é um pouco ofuscado, né, pelo impacto dos Mestres Loucos, né, e o Noir Noir, que é Eu um Negro, que são clássicos, né, maravilhosos. Mas é um filme feito em 16mm, né, e que era o formato que o Rouch usava na época, né, com um único plano de sequência, 9 minutos de duração, né, um tempo máximo do chassi do filme que o Rouch utilizava, né? Então, essa questão da técnica, do limite da técnica, também acho que é um ponto que o Rouch nos coloca, né, e como ele supera isso brilhantemente. Então, a história do filme, ele se aproxima de uma vila Songhai, no Níger, né, onde ele fazia o trabalho de campo, onde antecipa o início de um ritual de possessão. Ao entrar no espaço ritual, ele começa a filmar os músicos enquanto aguarda a chegada dos espíritos. Quando os espíritos não aparecem, os percussionistas param, mas o Rouch continua a filmar. Suas ações servem para catalisar a resposta. Os percussionistas retomam, os espíritos tomam posse dos corpos das pessoas presentes, fundindo o cineasta, os participantes e os espectadores em uma única experiência. Essa é uma análise que a Anna Grimshaw faz muito interessante no Tambores do Passado, que eu acho que vale a pena ler, né, no artigo dela, Escrevendo com a Câmera, né, que ela faz uma análise do Rouch bem interessante. Então, sem pretender, né, me comparar com minha pesquisa, né, com os dois grandes mestres, né, do documentário, mas me inspirando, né, nesses trabalhos, eu vou apresentar também, compartilhar com vocês os desafios da minha própria pesquisa, que resultou na produção desses mini-filmes, né, que são sobre grupos de mulheres no Rio de Janeiro, na Paraíba, que produzem remédios caseiros com plantas medicinais, em diferentes períodos que foram realizados, né, tanto no mestrado 2005-2007, no doutorado, que foi 2009 até 2013, e posteriormente, 2015 e 2016, eu editei o material que eu já tinha colhido, que eu não tinha editado ainda durante o doutorado. Então são 3 momentos diferentes, que eu acho que também marcam 3 escolhas diferentes narrativas, né? E aí, bom, voltando um pouco, né, à história das ciências sociais, da antropologia visual, de pensar algumas coisas importantes que a gente não deve perder de vista, né, a pensar a elaboração do filme, que na própria história da antropologia a gente tem a história do cinema, né, que se encontra em vários momentos. Ambos surgem, né, no final do século XIX, na expansão colonial. Então a gente não pode pensar o filme etnográfico sem também revisitar o uso de imagens e registros sonoros nessa história, né? Eu acho que é importante para a gente pensar a construção dessas representações, né, como a gente vê os fenômenos e os sujeitos pesquisados. E também as formas que esses autores, né, ao longo da história da antropologia, escolhem para representar essa realidade. E lembrando que foi Franz Boas, né, quem inaugura o uso sistemático de desenhos, fotografias, registros sonoros e filmes nas pesquisas, né, como bem lembra Clarice Peixoto, num artigo importante também sobre a história da antropologia visual, considerado não somente o primeiro pesquisador a realizar trabalho de campo antropológico, mas também um grande incentivador do registro visual nas pesquisas etnográficas, né, e vai influenciar, inclusive, também, de certa forma, o Flaherty. Para ajustar o olhar e não perder o foco das questões de pesquisa e do uso da imagem, é preciso perguntar-se, né, o que é que as imagens podem exprimir melhor que as palavras e em que elas podem enriquecer o saber antropológico. Quem nos põe essa questão, né, o David McDougall, que é também um teórico e um realizador importante da antropologia, que vai contribuir muito, né, na definição do que vem a ser o cinema observacional, que é algo que eu vou falar um pouco mais adiante, de certa forma guia as escolhas do trabalho de campo, né. Então não basta, né, transpor para a tela as questões e problemáticas de uma pesquisa, é preciso saber de antemão por que, como, para que e para quem filmar, fotografar, videografar. As imagens, por si só, trazem consigo muito mais informações do que o discurso. E assim faz-se necessário, repetidas vezes, o exercício de pensar qual é a ideia principal, o que está sendo mostrado, que tipo de imagens, qual a duração, qual o tipo de plano, qual é o ângulo, qual o enquadramento que a gente deve filmar aquilo que consideramos pertinente para o tratamento do objeto. Ou seja, a forma impõe-se como significado desde a observação inicial. Vale ressaltar que o texto e a imagem são complementares, não opostos ou hierarquicamente valorados.
A montagem de um filme, a edição de fotografia são trabalhos de ordenamento, de classificação que criam sentidos, como a construção de cada parágrafo em um texto. A câmera de fotografia, de vídeo ou de cinema possibilita um tipo de mediação entre o pesquisador e o sujeito de pesquisa. E essa interação também interfere na realidade e no curso da pesquisa realizada. Pode modificar o comportamento das pessoas e promover um mise-en-scène, mas na medida em que os sujeitos de pesquisa vão se acostumando com a presença do pesquisador e sua câmera, tais mudanças tendem a se arrefecer. O registro audiovisual é também um recurso que possibilita reforçar o elo com o sujeito de pesquisa, ampliando a relação de reciprocidade, uma vez que a restituição das imagens registradas às pessoas filmadas é um contradom imediato nessa troca antropológica. A devolutiva das imagens, ou até mesmo a expectativa criada sobre ela, é um aspecto da pesquisa que deve ser considerado e ponderado pelo próprio pesquisador. E o tempo inteiro, quem produz imagens está sendo atravessado, né, por essas expectativas das pessoas, né, o que vai ser feito disso. É importante a gente fazer, eu acho que pensar essas definições, o que vem a ser esse filme etnográfico, né, diante de tantas expectativas que a gente vive numa sociedade midiática, né, em que atualmente, até mais ainda, né, do que na época que eu fiz a pesquisa, as redes sociais também atravessam a circulação dessas imagens. Então é importante a gente pensar que filme etnográfico é esse? Né? Em um momento, ao longo da história da antropologia, essa foi uma pergunta que foi feita durante muito tempo, né, na antropologia visual, e até a busca por uma definição, metodologias, manuais, né, que talvez até tenha sido um pouco infrutífera nessa busca de uma definição manual, um método, mas eu acho que ela é interessante também para pensar, sobretudo, esses formatos de utilização da imagem, né, e para que ela serve, afinal de contas. Né? Então, McDougall, né, ele nos lembra, né, que esse conceito do filme etnográfico foi definido por André Leroi-Gourhan em 1948, né, como um filme que descrevia uma sociedade diferente daquela do seu autor. Foram definidos 3 tipos de filme de pesquisa, dividido em notas etnográficas, né, e filme organizado, montado. Né? Então você tem o documentário, o filme de exotismo, como um filme de viagem, um filme de milieu, que sem uma edição científica, mas que tem um valor etnográfico, com paisagens e manifestações culturais. Então você poderia filmar um bairro, né, da cidade, mostrar as pessoas, embora aquilo não tenha necessariamente por trás uma pesquisa, ele também tem um valor histórico, um valor documental. Então, na época, né, se pensava que essas poderiam ser as possibilidades de se definir que deveria ser esse filme etnográfico, né, e seus usos. Marcel Mauss, ele propôs, né, métodos de observação material no manual de etnografia. Né, ele recomendava que as fotografias e os registros visuais fossem usados pelos etnólogos nos seus estudos sobre o comportamento humano e propunha uma classificação cuidadosa das imagens com informações sobre hora, local, contexto, anotadas no caderno de campo. E os seus alunos, né, entre os que se destacaram, estava o Marcel Griolo, que é justamente, né, o professor do Jean Rouch, né, anos depois, que foram também pioneiros. O Marcel Griolo também é um antropólogo visual importante, né, uma obra de referência. E as imagens, né, foram se tornando cada vez mais parte constitutiva do trabalho de pesquisa, deixando de ocupar o lugar de mera ilustração. Isso, então, por um lado, a produção das imagens pelos antropólogos inspirava outras abordagens metodológicas que buscassem a objetividade científica, tentando se aproximar das ciências naturais, né, com normas rígidas de movimento de câmera e efeitos especiais que deveriam ser evitados. Por outro, ele suscita o questionamento sobre os limites da própria objetividade científica, antecipando ao que vem a ser anos mais tarde, né, a crítica à autoridade etnográfica e a que a gente chama, né, da virada ontológica da antropologia, né, que vai começar a se questionar sobre também como a própria fazer antropológico também reproduz, né, as relações de poder, né, que a partir dos anos 80, né, isso fica muito mais forte na antropologia, de uma maneira já extrapolando, né, o campo aí da antropologia visual, que já vinha se preocupando com isso muito antes. Então, tem um aspecto que é interessante para a gente pensar, quer dizer, que a gente vive, né, numa sociedade extremamente mediatizada, com muitas narrativas o tempo inteiro, né, e sobretudo atualmente, né, com as redes sociais da vida, né. Para além da narrativa, né, existe de montar uma narrativa fechada, né, que dê conta de muitos aspectos da pesquisa e do sujeito de pesquisa. É preciso perceber que esse filme, né, que esse material que é produzido ao longo da pesquisa antropológica, ele também é um registro em si mesmo, né? Então ele não só constrói uma narrativa fílmica, mas também uma ferramenta para que o etnógrafo refine a sua atenção, de aprender a olhar
né, sobre os ombros, né, que o Guess nos procura nos ensinar, né, atender, perceber, né, a realidade a partir também do olhar das pessoas pesquisadas, né, e permitir uma descrição analítica mais aprofundada e sistemática daquilo que está sendo registrado. Muitas vezes, no meu trabalho de campo, eu me deparava, né, com a agricultora que eu acompanhava, ela me mostrava, né, o terreno dela, os plantios que ela fazia, consorciados lá, agroecológicos, e eu enxerguei, eu não conheço nada de plantas, né, eu fui aprendendo a discernir. Para mim era um mato, e ela falou, não, isso aqui é um semeio de feijão, aqui tem abóbora, então aos poucos a gente vai entendendo também a própria lógica, né, do uso do território a partir também do olhar daqueles que a gente está pesquisando. Isso é algo que é importante, que não fica também só nessa dimensão positivista do registro, né, mas no próprio processo de registrar como processo de pesquisa também, né. Então, ao documentar as práticas cotidianas, por exemplo, o etnógrafo realiza um treinamento do olhar para conseguir enfocar os aspectos importantes, que pode se comparar ao exercício do olhar sobre os ombros, né. O desenvolvimento de um olhar qualificado pode contribuir para a construção de identidades ao compartilhar visões de mundo por meio de um enfoque segundo o ponto de vista dos sujeitos. Refinar essa atenção é buscar maneiras de ver que possibilitem a compreensão dos valores, dos interesses e o discurso simbólico a partir da representação de elementos essenciais às comunidades pesquisadas em seus contextos. A câmera pode ajudar na prática de observação participante e a melhorar a consciência etnográfica dos processos não verbalizados de educação e atenção. Esse exercício de seleção do que é importante registrar é o exercício da etnografia, buscar compreender a matéria estudada conforme as categorias e os critérios dos grupos representados. E aí a gente vai voltar agora lá para o Nanuque, né, voltar um pouco esse momento, desse nascimento lá do gênero documentário, de que maneira eu acho que o Flaherty traz essa possibilidade, né, das micronarrativas, né, dos mini-filmes, de certa forma, dentro de um grande filme de 118 minutos. Ele vai juntando, né, uma coisa na outra. Então, lá em 1922, né, o Nanuque foi apresentou pela primeira vez um documentário que trazia um nativo como personagem, né, não era o pesquisador, o observador, o viajante, não, era um nativo. E o objeto da filmagem era submetido a uma interpretação, uma análise do que havia sido registrado, criando, por meio de uma montagem narrativa, a identificação do espectador com o personagem. Esse foi o grande impacto que o Nanuque traz, né? Ele consegue fazer uma empatia do público com o Nanuque, com a sua família, né, com a vida difícil que ele leva lá no Polo Norte. E ele consegue fazer isso por meio de estratégias muito claras, né, de decupagem de cenas, né, ele faz um trabalho primoroso, né, de aproximação, de conhecimento também da realidade, do contexto que ele estava filmando, né. Então lembrar que o Flaherty, esse é o filme mais famoso do Flaherty, né, ele fez muitos outros, mas ele realizou esse filme após muitos anos de observação participante com aquela população, né, que vivia na Baía de Hudson, no Canadá. E o primeiro material produzido, ele perdeu no incêndio. Então, para refazer as filmagens, ele refaz, né? Ele consegue financiamento, ele pega o copião, né? E vai buscar financiamento para voltar para lá e refazer, né, a narrativa que ele gostaria. Então, mas ele não tinha um roteiro prévio, né? Ele evita a mera descrição do modo de vida dos esquimós e opta por utilizar os próprios nativos, né, para encenar situações como a caça da morsa, a construção do iglu, que eram organizadas como micronarrativas no filme. E o Darin, né, ele vai nos fazer uma análise interessante, ele vai trazer esse aspecto, né, desses pequenos movimentos, e aí a gente vai vendo, se quiser botar, acho que já pode.
todo filme são pequenas narrativas, né? Que ele vai montando, a partir da montagem cria um sentido geral, né, maior, que ele vai também complementando com as cartelas ao longo do filme. Tem muito texto em cartela, é um filme mudo, né, da época lá de 1922, mas as informações, né, que dão esse contexto, as interpretações se dão também por meio das cartelas, né, que ele coloca.
Então, Flight baseou-se, como muitos etnógrafos, em anos de observação participante. Mas, para caracterizar o modo de vida dos esquimós, descartou a mera descrição e organizou micronarrativas sem que uma concatenação causal as ligasse em vista de um desfecho. Essa espécie de narratividade frouxa, longe de parecer um defeito, soa consistente, porque decorre diretamente da convivência com uma dramatização dos aspectos considerados essenciais das situações observadas. E para realizá-las, né, foram incorporadas técnicas amplamente difundidas no filme ficcional, né, que já havia também, né, um universo do cinema ficcional na época, né, como um registro de uma mesma cena sob diferentes pontos de vista, né, ele corta a cena, ele bota a câmera em vários lugares, coisas que não se faziam até então, né, na pesquisa, né, antropológica, planos de close, panorâmicas horizontais e verticais. Ele incorpora a montagem narrativa e consegue replicar no documentário o efeito da manipulação de espaço-tempo e a identificação do espectador com o personagem por meio dessa dramaticidade que a montagem propicia. Os filmes de ficção no modelo clássico contam histórias através de enredos conclusivos, né, em que a cadeia de eventos apresentados se liga por fortes laços de causalidade. Então ele usa essas pequenas situações, a montagem, a caça, a pescaria, a caça da morsa, ele vai montando elas independentemente, mas copiando um pouco, né, o cinema ficcional, mas sem fazer, né, aquele grande enredo, né, o grande enredo que tem o começo, meio e fim do personagem, a trajetória do personagem, que normalmente as narrativas ficcionais cumprem, né, esse modelo, né, seja mais pelo trágico ou pela comédia, mas normalmente essa é a narrativa de documentários, né, sobretudo a partir das pessoas, de personagens, que foi também uma estratégia que eu procurei utilizar no meu trabalho de campo, de modo a fazer também, buscar essa empatia com o público, né? Não falar das mulheres da Rede Fritovida ou das mulheres do Sindicato de Trabalhadores Rurais da Paraíba, mas procurar também fazer pessoas, né? Dona Isabel, Dona Inês, são pessoas com quem a gente pode se identificar, né, a partir dos filmes. E também com as mulheres da Rede Fritovida, como vocês vão ver, né? Então, o método do trabalho do Flight, os próprios membros das comunidades estudadas encenavam as suas atividades cotidianas. Ele faz isso também em Moana, né, em outros filmes que são bem, né, ele explora isso, né, de uma forma muito criativa, né. Então ele usa isso na obra documental dele toda, e o que suscitou, de certa forma, um debate original entre esse limite, entre ficção e realidade, que até hoje, né, acende paixões quando a gente trata desses limites no documentário. E o embate do homem contra a natureza é o eixo central dos filmes do Flight, né? Na década seguinte, né, isso se expande de uma forma bem intensa, né, porque ele vai colaborar com o Grierson, o John Grierson, que é britânico, e é o pai também do documentário social britânico. Eles colaboram, e também acho que tem uma grande produção nesse sentido, que vai também ter uma grande influência nesse modelo de documentário de uma maneira geral, né? Então o Grierson, ele vai, junto com o Flight também, ele vai se inspirar em filmes com personagens que são trabalhadores, pescadores, operários, caracterizando a primeira fase desse documentário social, né, britânico. E agora dando um pulo lá para o Jean Rouch dos anos 70, né, que nem é mais o Jean Rouch dos anos 60, mas o filme Tambores Passados é de 71, já é uma película colorida, né, mas desde os anos 60, né, com o advento do som sincronizado, os cineastas, antropólogos já tiveram que se confrontar com uma pergunta prática e teoricamente complexa no campo, né? Que o Jean-Paul Coloin traz também uma análise interessante sobre o Rouch, e ele nos faz claramente, né, essa pergunta, né, que atravessa, né, o trabalho dos antropólogos a partir de então, né? Quem está falando sobre quê e para quem? Né, colocando justamente em xeque essa questão da autoria, da representação, né, de como essa relação se estabelece, nas relações de poder, talvez, né, que estejam embutidas nessas formas de representação. Então, na França, desde a fundação do Comitê do Filme Etnográfico, em 1952, o Jean Rouch já tinha o objetivo de criar uma ponte entre antropologia e cinema, produzindo, divulgando, analisando e conservando filmes etnográficos. Entretanto, nas produções etnográficas reunidas no comitê, ainda predominava um olhar colonialista sobre os grupos pesquisados, o que, por meio de uma visão etnocêntrica, representava as sociedades africanas como primitivas. E o Rouch, né, que Clarice Peixoto faz essa citação do Rouch muito interessante, que é bem elucidativa, né, da postura dele, do que ele
propõe, né? Ele vai dizer o seguinte: para mim, a única maneira de filmar é andar com a câmera, conduzi-la lá onde ela é mais eficaz, e improvisar um outro tipo de balé no qual a câmera se torne tão vivaz quanto os homens que ela filma. Assim, no lugar de usar o zoom, o diretor cameraman penetra realmente no seu objeto, antecede ou segue o dançarino, o padre, o artesão. Ele não é mais ele mesmo, mas um olho mecânico acompanhado de uma orelha eletrônica. É uma transformação bizarra da pessoa que chama, em analogia aos fenômenos de possessão, de cine-transe. Em Tambores do Passado, o Rouch consegue contar uma história com começo, meio e fim durante os 9 minutos que durou o rolo de filme, em um único plano, sem cortes. Se o formato por si só já parecia ousado, o conteúdo era inovador, pois colocava o antropólogo e sua câmera no centro dos acontecimentos, fazendo algo acontecer, explorando o processo não como culturalmente definido, mas como algo fundamentalmente improvisado. E aí, no cerne dessa nova investigação, estava uma câmera móvel incorporada, uma câmera que se tornava uma extensão dos sentidos do corpo do cineasta. E isso implicava abrir mão de uma visão privilegiada ou ótima do mundo a partir de um lugar imaginado fora dele, que é essa perspectiva dominante, né, da câmera como se não estivesse existindo ali, como se isso fosse uma suposta objetividade, né? A câmera não aparecer, essa interação do cineasta não aparecer, que a gente até hoje vê isso em muitos documentários, né? Como se fosse uma mosca, né? Que é diferente um pouco da abordagem dos contemporâneos dele, né? Dos norte-americanos, do cinema verdade, que vão buscar essa câmera móvel, mas uma câmera que não se revela, né? Não se coloca também como um ator do processo, né? Ou que procura não problematizar um pouco isso, né? Acho que o Rouch vai olhar para isso, vai encarar esse desafio, né? Dessa suposta falta de objetividade que isso possa levar, né? Então, em vez disso, né, o cineasta assume uma posição parcial e situada ao lado daqueles com quem está trabalhando. Então é diferente, né, de você ficar de longe, né, buscando retratar a verdade, né, ou fazer uma busca talvez um pouco positivista, né, dos fatos, né, dos fenômenos a serem estudados. Em seus trabalhos posteriores, Rouch assimilou essa câmera como catalisador, né, superando essa noção de documentação, né, como se a câmera fosse usada só para capturar os eventos presumidos que ocorrem independentemente da filmagem, né. Então, ele vai explicar um pouco essa experiência ali do Tambores do Passado, nesse texto da Anne Grimshaw. Ela traz uma aspa dele que é interessante, né? Que ele começa a falar assim: comecei a filmar nesse momento e a possessão aconteceu enquanto eu seguia aquele que deveria ser possuído, o que me trouxe muitos problemas. Imagine um operador que em uma área de dança, durante um ritual, segue de perto com uma lente de 10 milímetros alguém que talvez seja um cavalo de santo. Havia uma espécie de coreografia inspirada pelo fato de eu saber que ele tinha apenas 10 minutos, e eu estava tentando não tropeçar em uma pedra, porque se isso acontecesse, teria que começar tudo de novo, e eu não poderia fazer isso. Le 11 mars 1971, après 3 années de disette, les habitants du village de Simiri, aux Armaganda du Niger, organisaient une danse de possession pour demander au génie de la brousse la protection des récoltes futures contre les sauterelles. Le 15 mars, Daouda Sorko, fille du prêtre Zimma responsable Daouda Siddo, nous demandait d'assister au 4e jour de cette cérémonie pour laquelle on avait fait appel aux tambours archaïques, tourou et bipti. Vers la fin de l'après-midi, aucun danseur n'ayant été possédé, nous décidions, le preneur de son Moussa Hamidou et moi-même à la caméra, de réaliser, malgré tout, un plan séquence d'une dizaine de minutes afin de conserver un document filmé dans le temps réel sur ces tambours d'avant qui très bientôt se tairaient à jamais. Ainsi a été entrepris cet essai de cinéma ethnographique à la première personne. Entrer dans un film, c'est plonger dans la réalité, y être à la fois présent et invisible, comme ce soir à 4 heures de l'après-midi, quand je suivais le Zimma Daouda Siddo qui nous attendait à l'entrée de sa concession. Nous passons à côté du parc des moutons et des chèvres rituels qui seront un jour sacrifiés au génie dont la robe porte la couleur, noir, blanc ou rouge. Nous passons à côté du hangar où se tiennent les chevaux de génie. Au milieu de la cour, devant l'orchestre, danse le vieux Sambou El-Beidou du village de Simili.
s'est encore rien passé. Lentement, nous le suivons, les pas dans les pas. Et nous nous approchons de l'orchestre de Tourou et de Pitti. Autour du violoniste Gaudier Caïna du village de Célisée, 3 batteurs de tambour fixe, de ganga, soutiennent le rythme des batteurs de Tourou, ces grandes calebasses tendues de peau de mouton. Sambou salue le violoniste, et derrière lui, je découvre le joueur de Pitti, ce long tambour grave dont la peau couverte de moelle de bœuf est ornée de perles qui vont porter directement la musique rituelle dans l'oreille des dieux. L'orchestre s'arrête. Nous aurions dû, nous aussi, nous arrêter de filmer. Et puis, nous savions que quelque chose, sans doute, allait se passer. Un joueur de Tourou se mouche. Je m'approche du joueur du Pitti et l'on entend crier « La viande, la viande ! Courez la hyène, voilà la viande. Hyène, c'est dodo. » Et maintenant, ce n'est plus Sambou Albeidou, le cultivateur de Simiri. C'est Kouré, Kouré, l'hyène, le génie du Haoussa. Kouré s'avance à pas lents, alors qu'une femme, tout signée Oisi, du village de Simiri, vient danser devant l'orchestre. Maintenant, je suis le génie Kouré qui s'est approché de Daouda Sorko. Viande, viande. Kouré, le départ n'est pas pour toi. Je veux partir, dit Kouré. Voici la viande, voici le couteau. Nous voulons de l'herbe, seulement de l'herbe, Kouré. De l'herbe, c'est-à-dire des bonnes récoltes. De l'herbe, c'est tout ce que nous voulons. Je veux partir, a répondu Kouré, qui s'en va vers l'orchestre. La vieille Kumbao de Simiri, prêtresse des génies des récoltes, salue Daouda Sorko. Sorcier, fils de sorcier, ancêtre de sorcier, mon pouvoir est plus fort que celui des marabouts. Moi, je n'ai pas mangé, dit Kouré.
C'est comme ça? Tu n'as pas mangé? Et voici que soudain, signé Oisy est possédée à son tour. Elle hurle. Elle n'est plus la ménagère de Cimmérie, c'est Hadio, la captive Peul. Les petits garçons et les petites filles des écoles sont venus voir comment dansent leur mère, leur père, leurs grands-mères et leurs grands-pères. Le départ n'est pas pour toi, Kouré. Je veux de la viande tout de suite. C'est du sang qu'il veut. Il veut une chair. Une femme tranquille s'approche de Hadio et lui noue un pagne autour des reins. Les dieux maintenant sont devant l'orchestre. Voici le couteau, voici la viande, Kouré. Le départ n'est pas pour toi. Et Daouda Sorko asperge les dieux et l'orchestre de parfum Haoussa. Père de sorciers, grand-père de sorciers, les dieux maintenant attendent les sacrifices. Et moi, j'aurais dû continuer à filmer, mais j'ai voulu faire un film, retomber sur le début de mon histoire, et je me suis éloigné lentement pour voir ce que voyaient les enfants des écoles, cette petite place du village, au dernier rayon du soleil, où, au cours d'une cérémonie furtive, les hommes et les dieux parlaient des récoltes à venir. Então, essa câmera, talvez ela de fato tenha um papel catalisador para acelerar o processo de possessão que o filme mostra, que já estava também latente, né? Um pouco como os tambores, né? Os tambores eles têm esse papel, né, de provocar o transe, mas de repente o tambor parou, mas o Rush continuou a filmar, né? Então, ao invés de ele cortar, mudar o ângulo, ele continua filmando, o que de certa forma também cria um impacto, né, no grupo com que ele está junto, né? E o Jean-Paul Colin traz essa reflexão, né, de como que talvez esse processo dele seja o grande, né, o continuar a filmar seja o grande catalisador do processo de possessão que ele está buscando representar. Então, esse afastamento das convenções, né, do que poderia ser chamado de antropologia baseada em cognição, talvez tenha sido plenamente desenvolvido no que ficou conhecido como a virada observacional, anos mais tarde, né, na criação etnográfica. Uma década ou mais após as inovações de Jean Rouch, McDougall emergiu como tanto importante praticante como um comentarista do novo tipo de investigação que era inseparável do meio pelo qual ele estava buscando. Embora frequentemente mal compreendida e distorcida, a criação cinematográfica observacional se baseava em uma mudança radical de perspectiva antropológica. Isso envolveu o abandono tanto da exposição quanto das convenções da narrativa dramática, em favor de uma exploração sem fim dos detalhes do cotidiano, à medida que se desenrolavam ao longo do processo de criação cinematográfica. E, em vez da imposição de um quadro cultural explicativo que cercava os processos sociais, os cineastas observacionais se inseriam no fluxo da vida, se inserindo em uma rede de relações dinâmicas entendidas como continuamente em movimento. O próprio McDougall também vai buscar realizar isso nos seus filmes, né? Então, graças a esse conjunto de filmes, né, como diz o McDougall, os antropólogos poderão usar o filme como texto. Graças a essa atitude, de certa forma, né, de romper com essa perspectiva mais positivista, né, unicamente documental, o filme ele ganha seu status, né, próprio de comunicação também, né, sobre uma determinada realidade, né, e deixa, de certa forma, a ficar como uma ilustração, né, com um adendo desse texto científico antropológico, né, e ganha vida própria. A gente fala, os filmes do Jean Rouch estão praticamente todos, né, no YouTube, então isso mostra, de certa forma, né, a sua relevância, né, até hoje, né, até os dias de hoje. Então, um filme de observação, né, que de certa forma o McDougall também defende, né, e recomenda, né,
sempre reside um espaço conceitualmente definido por um triângulo entre sujeito, cineasta e público. Sem dúvida, esse triângulo também caracteriza as obras descritas, mas está no cerne da especificidade cinematográfica, e o Jean Rouch contribuiu poderosamente para demonstrá-lo. Com câmeras mais próximas dos sujeitos, o olhar do cineasta observador podia penetrar na intimidade das manifestações sociais, em um jogo que a simpatia e a confiança seriam fundamentais. E aí, a questão da simpatia e da confiança, né, são centrais, mas também são problemáticas, e a gente também deve estar tratando isso, né, não só nas nossas pesquisas, na questão ética, né, também, mas elas vão estar atravessando o tempo inteiro, e isso é o que acontece na minha pesquisa, que eu vou começar a falar agora, né, que eu chamei esse bloco aqui de Mulheres e Suas Plantas Medicinais, né, a pesquisa com a Rede Fitovida no Rio de Janeiro e com o Polo Sindical dos Trabalhadores Rurais da Borborema, na Paraíba. Foram pesquisas que foram sempre acompanhadas por câmeras de vídeo e de fotografia. No mestrado, né, em 2005, 2007, no doutorado, 2009, 2013, e depois, até de 2015, 2016, quando eu trabalhei com os materiais que eu tinha, que não tinha montado ainda, né? Então, no Rio de Janeiro, só para fazer uma apresentação um pouco de que grupos são esses, né, eu acompanhei desde 2005, né, pré-campo, até do meu mestrado, a Associação de Amigos da Rede Fitovida, que é uma associação de mulheres e homens também, mas sobretudo mulheres, que se reúnem para fazer transmissão de saberes sobre plantas medicinais e remédios caseiros, e para reivindicar, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o reconhecimento como uma prática cultural do patrimônio material, que deveria, ao conquistar, né, esse status, de certa forma, isso implicaria em políticas de salvaguarda para que esses saberes não fossem perdidos, né, de certa forma, né? Então, outras experiências similares, como capoeira, acarajé, foram sambas de partido alto, passaram por esse processo de registro. A Rede Fitovida nunca concluiu esse processo de registro, mas desde 2005 estava, né, nessa agitação e nessa mobilização, uma grande rede com mais de 1.000 integrantes, né, no estado do Rio de Janeiro inteiro. Então, foi isso que me inspirou também a pesquisá-las, né? Eu achei que era um movimento bastante singular, que valia a pena olhar de perto, entender melhor o que faziam aquelas senhorinhas, né, 200 senhorinhas se encontrando, trocando experiências e tudo mais. Então, e as fotografias e filmes, né, faziam parte desse processo, na medida que também eram necessários para alimentar o processo junto ao Instituto do Patrimônio Histórico, né? Era parte do registro que eles precisavam fazer. Então já entra aí uma situação de troca, né, colocada desde o início do trabalho de campo. E lá na Paraíba, eu acompanhei o cotidiano de duas trabalhadoras rurais ligadas ao sindicato do Polo Sindical da Borborema, que participam de atividades similares às das mulheres fluminenses aqui da Rede Fitovida, né, que são oficinas, encontros, reuniões, que tinham como objetivo promover um modelo de agricultura familiar agroecológica, por meio da convivência com o semiárido. Então, se por um lado, aqui no Rio, você tinha uma reivindicação por um reconhecimento com o patrimônio cultural e material, lá a motivação era a valorização desses saberes tradicionais, desse conhecimento tradicional local, né, sobre curas, né, com plantas medicinais e remédios caseiros, mas também uma nova forma de lidar com o ambiente, né, que é o semiárido, que tem regimes de chuvas irregulares, mas que vinha sendo construída uma nova proposta, diferentemente do que havia já nos anos 70, 80, que é a superação da seca, né? Não dá para superar a seca, né? É possível. Alguns sindicatos, né, se mobilizavam no sentido de buscar uma nova forma de manter os agricultores ligados ao território, mas buscando sobreviver, né, às condições climáticas, fazendo uso de cisternas de coleta de água da chuva, né, técnicas agroecológicas, sem uso de agrotóxicos e tudo mais para a produção de alimentos e combate à fome, né? Acho que isso é uma coisa também importante que durante muito tempo a gente esqueceu, mas que está sempre, de certa forma, né, presente na realidade social brasileira, né, que é a questão da segurança alimentar. Então, esse era o mote das agriculturas lá da Paraíba, diferentemente do Rio. Então, nesses quintais produtivos, né, que eram organizados ao redor das cisternas de armazenamento de água, que começou com uma atividade de ONGs, mas virou uma política pública, 1 milhão de cisternas, né, promovida pelo governo federal,
Então, além do plantio de alimentos da criação animal, elas também plantavam as plantas medicinais. E esse tema das plantas medicinais era um tema que mobilizava as mulheres, né, para estarem presentes no sindicato, participando, inclusive se sindicalizando também. Então era uma estratégia do sindicato em torno das plantas medicinais para atrair as mulheres. Então nessas pesquisas, né, eu adotei uma perspectiva teórica de antropologia interpretativa e procurei elaborar a etnografia segundo os princípios dessa antropologia visual contemporânea, né, que estão enunciados lá pelo Paul Hawkins, lá no livro, né, o princípio da antropologia visual, que inclusive define e orienta o que seria uma boa prática, né, de cinema de observação. Então lá o Paul Henley vai nos dizer, vai chamar a atenção, né, que esses modelos metodológicos propostos naquela obra, né, o cinema de observação, pressupõe uma prática participativa, no sentido de que deve ocorrer a partir de um relacionamento de compreensão e respeito do tipo que só pode surgir quando quem está encarregado da filmagem participa ativamente do mundo do sujeito durante um período prolongado de tempo. Então não é possível também produzir imagens, né, também sem se relacionar com o sujeito da pesquisa. Eu acho que essa que é a grande questão, né, que nos diferencia talvez dos outros tantos produtores de imagem que existem atualmente, né, dos jornalistas, dos tiktokers, né, e toda sorte de produtores de imagem, né. Então manter a subjetividade, a autoria são alguns dos aspectos que devem ser valorizados, bem como acompanhar as ações dos sujeitos a fim de possibilitar uma análise aprofundada dos acontecimentos e seus significados, procurando não interferir com uma câmera desprivilegiada, móvel e posicionada como um indivíduo. De acordo com esses princípios, convém priorizar tomadas longas, evitar pré-arranjos e atuações preparadas, né? A clareza quanto à mediação do pesquisador-diretor, a reflexividade, a rejeição da voz em off são outros elementos da antropologia visual contemporânea destacados por outros autores, né, também cineastas, como o Timothy Ash, que faz lá o clássico, né, que é The Axe Fight, né, a briga do machado, que é interessantíssimo, né, com o Zé Numami, o próprio Jay Ruby e o David McDougall, que foram levados em conta, né, todos esses autores foram muito inspiradores na minha pesquisa, né. Então, em ambos os casos, tanto no Rio como na Paraíba, eu procurei fazer um registro dessas práticas cotidianas, né, como que era esse cotidiano dessas mulheres, e, de certa forma, buscar entender como que saberes sobre plantas medicinais estavam dentro do seu cotidiano, das relações com a vizinhança, né, como é que aquilo estava no dia a dia delas, né? Até porque no Rio existia um ambiente extradoméstico, que era o ambiente dos grupos, normalmente eram nas cozinhas, em espaços cedidos pela Igreja Católica, na Baixada Fluminense, e na Paraíba era na casa delas mesmo, onde elas viviam e nos seus quintais produtivos, né? Então você tinha um olhar ali sobre esse cotidiano do dia a dia da agricultura familiar e também da prática lá dos mutirões, o que essas mulheres faziam aqui no Rio de Janeiro quando se reuniam semanalmente para produzir esses remédios, né? Então, mesmo sem um roteiro pré-determinado, a perspectiva de criar uma narrativa reunindo material gravado exige uma atitude muito precisa, né, nesse trabalho de campo, né? Como, por exemplo, essa decupagem de planos complementares, né? Então você tem que pensar não só em filmar o que as pessoas estão fazendo normalmente, nas suas atitudes cotidianas, o que você está pesquisando, mas também em decupar isso em termos de imagem, né? O plano fechado, o plano aberto, a panorâmica. Então nem sempre, né, a gente sozinho, no meio do campo, sem a ajuda de ninguém, a gente consegue fazer isso. Então eu acho que quando a gente tem alguém para fazer essa parte da câmera, e esse alguém não pode ser qualquer um, porque tem que entender também esse processo, vai fazer parte dessa relação com os sujeitos pesquisados, né? Então tem que ter toda uma sensibilidade para a pesquisa, no processo de pesquisa. É bom, né? Como aconteceu na Paraíba, que eu tive em alguns momentos o apoio de uma cineasta profissional. Mas isso nem sempre é possível. Aqui no Rio, isso aconteceu raríssimas vezes, né? Durante a cobertura da pesquisa com a Rede Fitovida. Então a gente às vezes tenta fazer essas decupagens, né, mas nem sempre consegue. Isso, sem dúvida, também acho que compromete essa possibilidade de montagem no final, né? Acho que quando a proposta, né, de a gente pensar os mini-filmes, eu acho que é também escapar um pouco dessa narrativa totalizante, que nem sempre a gente vai conseguir fazer uma narrativa que feche, né, que junte Paraíba e Rio, ou os diferentes grupos, ou as diferentes situações de um determinado campo, né? Então acho que fugir um pouco dessas narrativas totais é importante, eu acho que é honesto, pelo menos da nossa parte como pesquisador. E às vezes, né, cria também formas, né, mídias, né,
produtos, em termos de filmes, que também possam servir melhor aos interesses das pessoas pesquisadas. Eu acho que isso é um ponto super importante para a gente não perder de vista também, né? Então eu resisti muito, né, a criar essas histórias convergentes. Eu já sabia que talvez não fossem ser tão convergentes assim, né? Então eu busquei fazer registro das situações em que presenciei que facilitasse a montagem de pequenas narrativas, né, tentando fugir dessas grandes histórias, né? Então não adotei essa estratégia de produzir um registro audiovisual que futuramente permitisse a construção de uma narrativa única, que reunisse as duas experiências do Rio de Janeiro e da Paraíba. Os curtos documentários, mesmo se agrupados, não constituem uma narrativa, pois foram produzidos em momentos distintos, com propósitos distintos. Isso não significa que não seja possível articular esses documentários, né? Entender o processo, né, pela qual passam essas duas realidades, as pessoas, né, nessas duas situações. Entretanto, insisto em adotar uma descrição mais fragmentada dos grupos do que ceder aos encantos de uma narrativa total. Assim, os documentários sobre as experiências do Rio de Janeiro e da Paraíba parecem desconectados. Embora seja possível que essa narrativa se construa posteriormente, quem sabe, né, com uma montagem, um bom montador, né, a partir de colaborações com outros grupos ou até mesmo, né, retomando o contato com esses grupos de pesquisa, né, que também é algo interessante a se fazer, né, quando a gente pesquisa um período, a gente voltar com esse material, retomar, se a gente continua no tema da pesquisa, né, ver como é que aquilo se desdobrou. Eu acho que esse material fílmico ele também é um catalisador, não é só a câmera na hora de filmar, mas também essa devolutiva das imagens, como as pessoas respondem a essas imagens, né? Acho que isso está presente no filme da Clarice, lá Em Busca do Paraíso Perdido, né? Que é muito interessante, né? E em outros clássicos também da antropologia visual, né? O que tem o visionamento de filmes feitos anteriormente, isso rende muito, isso é muito interessante, né? Eu acho que é a reflexividade do próprio sujeito pesquisado, né? Acho que isso é bem legal. Eu ainda não fiz isso, quem sabe, né? Ainda falta Paraíba ou aqui a Rede Fidovida para retomar. É mais ou menos de 20 a 22 anos que eu comecei a envolver com o sindicato. E antes, a gente só ia lá pagar. E não tinha nada para aprender, não tinha nada para ensinar. Mas o que eu fui pagar meu sindicato, tem uma comissão de senhora fazendo remédio, né? Sabonete para coceira, lambedor, para tosse, garrafada, inflamação. Aí então me convidaram. Aí falaram se eu tivesse alguma planta medicinal, levar para a gente fazer remédio. Então levei saião, levei a casca do cajueiro roxo, levei a rapa do ujoá, levei o melão de São Caetano. E então a gente chegou lá, cada uma tinha trazido outras coisas, combinamos e fizemos e deu certo. Nessa época tinha muita criança doente e ficou bom com lambedor e mulher também que comprava as garrafadas ficou boa. Ficava o dia inteiro fazendo aquelas coisas, fazia sabonete. Enquanto os sabonetes estavam se preparando, esfriando para cortar, né, o tamanho certo, para ensacar, aí a gente já ia fazendo lambedor. Então era o dia inteiro, porque era pouquíssima mulher, que muitas não se interessa também, Mariana, tem esse problema que acha que é uma besteira, é uma ilusão, outras a gente convida, não vai, mas aquelas que ia, via que valia a pena. Valia não, vale, porque pelo menos você traz a experiência para dentro da sua casa, não é só para o sindicato. Aí através disso, Mariana, foi que eu fui dando muito valor às plantas medicinais, porque eu sempre fiz remédio para meus filhos, para mim, filho lambedor, para os vizinhos que me procuram. Pelo menos você traz a experiência para dentro da sua casa. Não é só para o sindicato, não é só para quem não se interessa, é para você mesmo ter uma experiência boa para dentro da sua casa. Porque, por exemplo, você descobre coisas que você não sabia. Eu sou Maria Isabel, conhecida por Santa, mas pode me chamar de Maria Isabel mesmo.
nasci e me criei nessa comunidade aqui, que tem o nome de Pedra Grande. Sou agricultora, me casei, tive 9 filhos, morreu de 87. Essa terra aqui era do meu falecido pai. Quando eu era criança, o papai plantava o roçado. Demorava tanto, a fome era tão grande que a gente passava que a minha mãe falava assim. Quando ela via uma flor no pé de feijão, ela dizia, eita, daqui um mês tem feijão maduro. E demorava tanto chegar esse mês. A minha adolescência foi muito difícil, porque eu trabalhava e não tinha direito nem a comprar nenhum sandália, e naquela época era chinela. E foi difícil também porque eu não tive estudo, que não tinha chance de estudar. Faz 14 anos que começou a vir a cisterna, as plantas, aí melhorou. Eu comecei com o trabalho de plantas medicinais, só faz 14 anos. Comecei com 3 e agora eu tenho 114 plantas medicinais. As recorrências que o material audiovisual revelou, né, de certa forma, eles dão pistas de como os integrantes da Rede Fidovida constroem essa identidade, né, que no caso delas, elas cunham, né, uma identidade que é detentoras de um conhecimento tradicional. Elas se chamam, se intitulam, né, após um processo de votação e tudo, lá nos encontros que elas promoviam, agentes do conhecimento tradicional, né? Então, eu acho que essas imagens que eu fui coletando dão conta um pouco de como que isso acontece, né, de certa forma, como é que elas vão construindo essa identidade. E as agricultoras da Paraíba, né, por um lado, têm uma necessidade de afirmação de trabalhadoras rurais. E por que, nesse contexto da Paraíba, elas se afirmam como trabalhadoras rurais? Porque ao se afirmarem como trabalhadoras rurais, elas ganham direitos, inclusive da aposentadoria, que durante muitos anos foi negado às mulheres, porque não se comprovava, né, o trabalho da mulher na agricultura. E à medida que a Constituição de 88 estabelece a aposentadoria rural, que não havia até então, né, então isso se torna também um ganho importantíssimo, né, uma questão de sobrevivência, de direitos, né, direito trabalhista. E não havia esse reconhecimento, né, do trabalho da mulher. Então essa é uma bandeira daquele sindicato importante, né? Então essa afirmação como trabalhadora rural, quer dizer, se filiar ao sindicato, ser uma trabalhadora rural, uma conhecedora também de saberes, né, curativos, isso é um processo de empoderamento, né, de certa forma, desses sujeitos, né? Então esse é o contexto em que eu estou retratando esses dois grupos, né? Tem cada um a seu modo, com a sua reivindicação, mas em busca de um processo de afirmação, né, no espaço público, de busca de direitos, né? Eu acho que isso é algo que a gente deve ter muita sensibilidade a perceber o que os grupos que estamos pesquisando querem e precisam. E, de certa forma, de que maneira nós podemos colaborar com eles, talvez seja mais importante do que propriamente fazer um grande filme, né, que vá para os cinemas, né? A gente sempre sonha, né, com Cannes, mas nem sempre esse é o futuro, né, dos filmes datilográficos. No Rio de Janeiro, foi curioso perceber que a cada visita já existia claramente um roteiro elaborado pela coordenadora do grupo estudado, né, a dona Graça, né, do Espaço Solidário Multiervas, né. Isso ficou ainda mais explícito no primeiro dia, pois ela se colocou no papel de diretora e anunciava o que iria ser feito, onde a câmera ia ficar. Então aqui tem esse é o lambedor caseiro da dona Inês, mas lá na frente depois a gente vai ver lá a cozinha da dona Graça, e que eu botei a câmera filmando a filmagem sozinha, né? Essas câmeras assim são ótimas, filmam sozinha. E aí a gente fica claramente a dona Graça que dirige o filme. Você fica aqui, filma agora, olha aqui como é que faz. E eu só obedeço, né? Porque eu estou ali para justamente registrar o que ela quer que seja registrado, né? Eu acho que isso é importante também, a gente ter essa sensibilidade o que o outro quer registrar, esse treinamento do olhar, né? Eu acho que vai por aí. Então eu tenho minha preocupação, sim. Se hoje já está acontecendo isso de alguém não conhecer as ervas medicinais, algumas ervas medicinais, as mais comuns, daqui a uns anos então.
né? Daqui a uns anos, então, não sei o que será, né? Eu tenho medo de se perder, sim. Tenho uma preocupação muito grande com isso, porque vai fazer muita falta. Porque sempre vai ter pessoas que vai precisar desse chazinho, né? E até quando vai ter esse chazinho, né? Até quando, né? Pra mim, definir totalmente assim, por enquanto eu não parei nem para pensar muito nisso, sabe? Eu só sei que a gente está fazendo, a gente está resgatando esse conhecimento, né? E buscando aprender cada vez mais e colocar ele em prática. Até então a gente vê isso aí, né? Que a gente trabalha com as ervas medicinais, né? Que nós somos, a gente trabalha com tudo, trabalha com raiz, trabalha com erva, com semente, com flores. Nós trabalhamos com tudo. Então definir totalmente assim o que a gente é, o que a gente faz é um pouco difícil, né? Se é curandeira, eu não sei, né? Eu não me julgo curandeira. Eu colaboro, né? A gente combate com as nossas ervas medicinais. Mas a gente dizer que a gente é curandeiro, eu acho que é muita pretensão da nossa parte. Eu me achava uma curandeira, né? É por isso que definir para mim é um pouco difícil. Vai frisar mais em cima do trabalho aqui, né? O trabalho que a gente está fazendo. É claro que de vez em quando ela dá uma volta e dá uma olhada por aí, né? Mas não tem tanto, porque na pomada, você já viu tampando, já do etiquetando, não é isso? Você pode até pegar que não está trabalhando, mas não é tanto hoje, né? Mas é isso? Então eu aproveitei a situação para observar o que era considerado importante representar em cada atividade, com o objetivo de compreender as práticas sociais e culturais do grupo investigado. Deixei-me conduzir por suas ações, entrando no jogo da encenação que se desenrolava. Estive o tempo inteiro consciente de que esse mise-en-scène expressava uma síntese do que as pessoas acreditavam ser mais relevante. Então, nesse sentido, a construção do filme é muito mais do que uma simples metodologia destinada a compreender as situações sociais através da imagem. É a maneira pela qual o antropólogo fabrica suas imagens e reflete sobre a contribuição que elas aportam à análise do objeto, como bem nos lembra, né, a Clarice Peixoto lá no envelhecimento e imagem, nessa relação com as pessoas, né, na medida que ele estabelece. Então, essas pequenas narrativas, né, com ênfase nos indivíduos e seus saberes, foram o modelo que eu escolhi para montar os filmes a partir do momento que eu já tinha encerrado a coleta de dados em campo, mas que eu tinha muito material que não tinha entrado na edição da tese de doutorado. Então foi aí que eu montei o filme Suco de Inhame, que tem 5 minutos, onde a Dona Graça ensina a fazer um delicioso suco de inhame com limão, depurativo do sangue, né? Fica a dica lá, quem quiser aprender, né? Vegano, não tem açúcar, uma delícia. E os saberes da Dona Jandira, também tem 5 minutos, a Dona Jandira desfila, né, os seus saberes profundos sobre plantas medicinais. As pessoas também, quando a gente trabalha com pesquisa de campo, sobretudo com pessoas mais velhas, né, a gente vai percebendo que muitas vezes elas vão falecendo e que esse material que a gente tem é um material muito rico, porque estão lá elas fazendo ativas, produtivas. Então essa foi a motivação também de uma montagem que eu fiz das poesias do Seu Hermínio. O Seu Hermínio era um agricultor de Nova Friburgo, que fazia parte da Rede Fitovida, e ele era muito criativo, tinha sempre uma poesia que ele declamava nos eventos da Rede Fitovida. Eu gravei muitas dessas ocasiões nos históricos, nos registros, nos encontros, e aí depois que o Seu Hermínio faleceu, eu achei que era legal a gente fazer um filmezinho com esse conteúdo, embora não fosse sobre planta medicinal propriamente dito, né, mas dava conta um pouco do universo simbólico do Seu Hermínio, como as plantas também atravessavam, né, a sua existência criativa de uma maneira geral. Estava sempre presente a planta medicinal também na sua poesia, né? Então é um filmezinho que tem essa função também de devolutiva, né, de pensar que as pessoas, né, precisam ser lembradas, né, também, mesmo depois de falecidas, né? Isso na Rede Fitovida até ficou bastante evidente, porque a Covid foi muito cruel, né, com os integrantes da Rede Fitovida. Muitos não estão mais entre nós, e isso também, de certa forma, é uma das dificuldades que eu tenho de voltar a esse campo, né? Ainda não sei muito bem como equalizar, né, a passagem da pandemia, né, por esse universo de pesquisa. Então, essa abordagem, né, que eu procurei fazer, sobretudo nesse último estágio da pesquisa, com essa produção fílmica, está em sintonia com esse tipo de produção que a própria Rede Fitovida vinha realizando, né, também à sua maneira, que não era só eu que fazia imagem no ambiente lá da Rede Fitovida. Eles mesmos também circulavam
muitos materiais, né, pela internet, faziam outras filmagens, chamavam outras pessoas para filmar, outros pesquisadores filmavam. Então eu busquei me aproximar um pouco também da linguagem e dos formatos que eles mesmos estavam usando. Por isso que eu busquei também esses filmezinhos curtinhos, né? Eles vão, quer dizer, os filmes começam lá com uns 9 minutos, 12 minutos, que são os filmes da Paraíba, o Mutirão, e depois eles vão ficando cada vez mais curtos, né? Então o uso do audiovisual acrescentou ao relato etnográfico outros meios de representação, sobretudo nesse universo, né, que eu estou trabalhando, em que tem muitos atores, né, diferentes. Então, de certa forma, eu procurei trazer essas diferentes perspectivas, né, das ONGs, que no caso da minha pesquisa na Paraíba, né, eu tive o financiamento de uma organização não governamental, onde eu trabalhava antes, né, de me tornar professora, para levar a cineasta comigo para Paraíba e para realizar algumas dessas imagens, né? Então a gente tem lá, né, as ONGs são uns elementos, atores importantes ali no polo sindical, né? Então era também uma linguagem que era necessário também se aproximar um pouco dessa narrativa sobre aquela realidade que estava próxima, né? Então a gente tem dos próprios pesquisados, dos próprios grupos pesquisados, mas também dessas ONGs, né? Essa linguagem está presente nesses filmes, né? Mais na documentação da Paraíba do que na Rede Fitovida. Na Rede Fitovida a gente tem outros atores que... o principal ator institucional que apoia a Rede Fitovida é a Igreja Católica, mais da Diocese de Nova Iguaçu, né? Então eles têm um apoio da Diocese de Nova Iguaçu. A Diocese da região metropolitana não oferece o mesmo respaldo que tem, né, na Baixada Fluminense, até por conta de uma certa orientação mesmo, né, histórica, de estar mais próximo a esses grupos populares que já foram, né, membros ativos das comunidades eclesiais de base. Então esse espaço fica muito marcado. Assim, na região do Rio de Janeiro, muitos grupos não tinham, né, foram até confiscados, né, os espaços nas igrejas católicas onde eles trabalhavam. Então, de certa forma, a Rede Fitovida e os seus filmes trazem também esses atores, né? Traz lá o Padre Bruno, né, o padre responsável por aquela paróquia na época. Então eles estão ali presentes também, né? Eu acho que também é importante a gente dizer quem é quem, mostrar como as coisas estão, quem apoia quem também, né? Então os diferentes propósitos de cada documentário são exemplos das múltiplas possibilidades de representação. Afinal, as imagens e a comunicação visual vigoram em todos os meios de comunicação humana e a decodificação das mensagens transmitidas vai variar segundo os referenciais culturais de cada um. Esses significados são tão diversos como as formas de ordenar o mundo e de se organizar na sociedade. Então, aí, para fechar, fica a pergunta, né, que é imitando aí também o David McDougall, né, por que e para quem os minifilmes são feitos, né? Fazendo uma paráfrase do McDougall. Ao rever esses dois autores fundamentais da história da antropologia, como Flyert e Rush, né, procurei apresentar os aspectos narrativos dos seus trabalhos que pudessem inspirar uma atitude criativa durante a pesquisa antropológica. Muitas vezes é preciso desvincular-se do compromisso com o produto final acabado, como um filme longo, para que se possa não só utilizar as imagens como um documento, um registro das práticas culturais, mas também como parte do processo de pesquisa e interação com os sujeitos. A Sarah Pink, que é uma antropóloga visual britânica, e tem um trabalho interessante também que nos questiona, né, sobre esse futuro da antropologia visual, como que essa antropologia visual está dialogando, né, com essa realidade, né? Ela vai destacar que a produção de imagens na pesquisa antropológica vai além da realização de filmes e fotografias de caráter etnográfico. Mais do que procurar fazer filmes importantes, é preciso se interessar em perceber como esse trabalho afeta as pessoas representadas e aqueles que veem essas imagens. Ainda que o resultado final de uma etnografia realizada com recursos audiovisuais seja organizado segundo uma forma específica de pensar o mundo, sobretudo com as teorias utilizadas para analisar os fatos representados, né, que é de onde a gente parte, né, como pesquisador, para pensar aquela realidade, permanecem as imagens, né, e com elas as múltiplas possibilidades de interpretação. Pois, como lembra, né, a Silvia Caiubi Novaes, as imagens que nos penetram em várias dimensões e que alteram o modo de ser e perceber a realidade na qual nos encontramos. Então é preciso uma atenção redobrada na construção de representações sobre o outro, no contexto midiático contemporâneo.
no qual as novas tecnologias de produção, edição e exibição de filmes estão mais acessíveis e os grupos estudados fazem seus próprios registros e promovem a circulação de imagens narrativas. Nesse sentido, aumenta a responsabilidade pública dos antropólogos, como atores únicos em meio a uma ciência social interdisciplinar. Então, o que eu queria, né, trazer, de certa forma, com essa reflexão, né, sobre o meu próprio processo de pesquisa, né, como eu tentei solucionar as minhas deficiências, né, como cineasta, como produtora de imagens, né, de certa forma, eu acho que é procurar trazer essa discussão também para o contexto da relação com o sujeito de pesquisa. Eu acho que isso é central. Eu trouxe alguns filmes da Rede Fidovida, mas o primeiro filme, que é o filme do mestrado, que é o Curandeira Vovozinha, ele foi totalmente feito a partir daquilo que, uma outra linguagem, né, uma linguagem até mais jornalística, digamos assim, onde hoje eu me incomodo muito quando eu vejo a montagem que eu fiz na época, que era justamente tentar dar visibilidade para aquele grupo, dar visibilidade para a Associação dos Amigos da Rede Fidovida, o que elas queriam, quem elas eram, o que elas estavam reivindicando, né, do que elas estavam tratando. E procurei também escapar de tentar fazer aquela narrativa, né, explicativa, né, do antropólogo, né, trazer conceitos muito complexos. Procurei única e exclusivamente representá-las, de certa forma, muito próxima da imagem que eu achava, né, de certa forma, que elas gostariam que fosse. E isso teve um resultado interessante que não ocorreu, de certa forma, com os filmes pequenos, mas também talvez eu não consiga mensurar isso, porque a internet não nos permite, né, fazer isso. Elas mesmas copiaram o DVD do filme Curandeira Vovozinha, que tinha 20 minutos, e elas distribuíram. Então, as pessoas tinham o filme sem que eu tivesse distribuído esse filme. Pessoas viram o filme sem que eu tivesse circulado esse filme. Então, isso foi muito interessante, eu acho que, porque as pessoas se apropriaram do filme. E isso foi perfeito, né? Era justamente isso que era para ser feito, né? Que não fosse um filme acadêmico, né? Uma grande narrativa sobre a Rede Fidovida. E aí, de certa forma, eu acho que o Gerson nos traz essa reflexão, né? A gente, quando busca, talvez, fazer essas representações muito próximas daquilo que o senso comum já construiu a respeito de determinados grupos sociais, né? A gente pode até ter um impacto num público amplo, né? De ter um interesse maior, né? Mas a gente perde, porque a gente, na verdade, perdeu a oportunidade de estar trazendo aquilo que aquele grupo específico, local, né? Que é o que a antropologia, né, e a etnografia nos traz com uma potência enorme, né? Único, exclusivamente, é você que está ali pesquisando aquela realidade etnográfica, né? Então, estar diante dessa realidade e se despir, né? Se desfazer daquilo que você esperava que aquela realidade te apresentasse, talvez seja mais importante do que ir produzir algo que vá repetir as velhas ideias, né, sobre aqueles mesmos grupos. Então, acho que esse é o desafio, talvez, que a produção de imagens, né, e sons e os filmes, né, nos impõe, né? Tentar se aproximar da realidade das pessoas, né, encontrar com essas pessoas, né, esse encontro etnográfico, mas sem também perder a mão de que aquilo é uma pesquisa, de que a gente também está trabalhando com dado, também está conhecendo, que é o processo do filme, mas não é o filme em si mesmo, né? Então, eu acho que é um desafio imenso. Não sei se dizer hoje, né, porque como os filmes estão na internet e eles têm outra aproximação, outro uso, quem vê esses filmes, né? Eu acho que quando a gente tinha a mídiazinha do DVD era mais fácil. Enfim, eu agradecer aí a oportunidade de trazer essas reflexões, às vezes um pouco confusas, espero que não tenha sido tão confuso, mas agradecer a possibilidade e, enfim, tem alguma pergunta, se alguém tiver. Você falou que eles mesmos faziam microfilmes, né? Que isso, a questão do tempo dos filmes te servia como inspiração. Então, assim, como a questão da inspiração de fazer filme e não estudar os filmes, a diferenciação de ter inspiração e não a reprodução daquele material também, né? Tipo, tentar colar numa linguagem tão parecida que acabe sendo uma reprodução com uma técnica mais, sei lá, diferenciada, por assim dizer. Como que flertar com esse material que eles produzem também, né?
Aí essa é uma questão interessante, né? Porque tanto na Paraíba, a Paraíba, então, como tinha essa rede de ONGs, eles tinham uma produção fílmica imensa. Não era nenhuma novidade. Eu inclusive, conhecia as minhas interlocutoras por meio de uma produção fílmica que eu trabalhava na época na ONG. E a gente foi lá fazer um documentário para o sponsor, né? Para o patrocinador que patrocinava lá, de mostrar o trabalho na Paraíba. E a gente foi lá, e eu conheci a Dona Isabel, eu já vinha trabalhando com ela. Então já tinha essa coisa, tinha uns filmes que tinham uma linguagem, que tinha uma narrativa. E qual era a narrativa? Era mostrar o sucesso do modelo da convivência com o semiárido, das cisternas e tudo mais. E aí, no caso da Rede Fitovida, eles também faziam outros filmes. E aí que eu acho que vem um pouco a diferença do pesquisador e, de repente, do comunicador, pura e simplesmente, né? Assim, no meu entender, quer dizer, os filmes da SPTA que fazia, né? O pessoal fazia aquele material fílmico super interessante, até uma equipe de TV viva lá, fazia muita coisa sobre isso. Eles têm uma função, que justamente é quase como um infomercial, né? Eu vou mostrar o sucesso do trabalho do nosso projeto social, a transformação, a vida, a fartura e tudo mais. Então tem uma função clara, que é uma documentação e quase uma prestação de contas para aqueles que estão investindo no projeto, e você vê o sucesso do seu investimento transnacional, né? No caso, eram grupos internacionais, era uma ONG internacional. No caso da Rede Fitovida, elas faziam filmes que, na verdade, tinham a ver com a narrativa que elas faziam sobre elas mesmas. Inclusive tem um filme, até que depois, no tempo de 2016, eles fizeram, quando eu já estava na última etapa lá da pesquisa, eu estava filmando pouquíssimo, estava mais fotografando, porque para mim sempre muito mais confortável fotografar. Foi o último campo que eu fiz assim, do encontro delas. E eles fizeram um filme dentro daquela narrativa delas perfeita. Eu pensei, gente, eles têm muito mais a cara da Rede Fitovida do que dos meus filmes da Rede Fitovida. Porque, na verdade, o que eu estava querendo investigar eram as decisões, aquilo que não dava certo, aquilo. Então, os meus filmes trazem alguns problemas também. Assim, não é tudo lindo no ambiente lá da Rede Fitovida. Tem problemas que eu trato na tese pra caramba, né? E vou desenvolver, vou pensar sobre isso, né? E depois também, posteriormente. Mas o que me interessava também ali era ao registrar, procurando essa receita do cinema observacional, que eu não consegui abolir o tripé. Eu sou adepta do tripé, sobretudo em lugares pequenos, porque o tripé, eu não sou uma boa cineasta, como cineasta sou ótimo fotógrafo, então eu com o tripé consegui fazer uns planos melhorzinhos. Eu acho que vem de cada um, né? Eu acho que cada um faz o que dá, né? Eu vi que pra mim não dava fazer câmera na mão, quando eu trazia o material, né? Mas que horror, a câmera não para, e ficava assim, né? Complicado. Tem que ter um expertise. Sabe? Eu acho que aí nesse ponto, quando você traz alguém que tem essa expertise, você tira essa responsabilidade dos seus ombros e a orientação também, né, mais ou menos como é que tem que se comportar, se a pessoa sabe, é legal. Mas eu preferi usar o tripé para me garantir. Eu vou garantir aqui pelo menos algumas filmagens para não ficar tudo horrível. Então, os filmes da Rede Fitovida tem isso, tem uma narrativa muito é uma narrativa total. Tudo fica bonito. Nós somos as detentoras de conhecimento tradicional e nós vamos resgatar esses saberes. E é uma proposta de levar, de fazer a academia conversar. Então, como que a gente pode usar o audiovisual, a antropologia visual, para que essa comunicação seja mais expansiva? Então, naturalmente, a gente acaba fugindo um pouco do contexto que é acadêmico. Quando eu falo do campo, vai, de certa forma, responder isso, muitas vezes a gente está ali fazendo o nosso trabalho, né, de registro, filmando lá a agroecologia, pessoal, e aí eles têm algumas reivindicações, e eles gostariam de que talvez essas reivindicações fossem circuladas, né? Eu acho que nada impede também que a gente abra esse espaço da reivindicação, quer dizer, pensar, bom, já vou fazer uma gravação aqui, vamos lá, a sua reivindicação. Eu estou fazendo uma abstração, mas a gente tem, imagina, diversas situações de campo. Eu acho que cada vez mais, né, o Brasil está numa situação de extremos, em que as reivindicações são questões, às vezes, de vida ou morte. Imagina quem está trabalhando com população rural, com população indígena, né? Então, às vezes, são denúncias também, né? Então, eu acho que nada impede também, eu acho que isso entra nessa reflexão do feedback, porque você pode produzir aquilo também, não necessariamente dar um tempo do seu cinema observacional, né? E também abrir, deixar-se dirigir um pouco também para entender essa expectativa do outro,
mas isso não pode tomar conta do seu trabalho. Eu acho que esse que é o grande... tem um texto, né, que eu até reflito sobre isso, naquele livro das etnografias visuais, essa questão da empatia, ela pode ser um veneno, né? Assim, você pode abrir portas à medida que você estabelece uma relação de proximidade com o outro, mas também pode ser um complicador, dependendo do tema que você está trabalhando, né? E aí, quer dizer, a Bárbara Koch, né, que trabalhava com questões de sistema prisional, né, muitas vezes aquilo ali virava um grande problema, né? As fotos que ela fazia de dentro da cadeia, não podia ir, não podia estar fulano, e ela nem sabia quem era quem. Então, cada campo, de certa forma, vai trazer essas especificidades, e aí eu acho que essa questão da devolutiva das imagens ser parte de um processo que já se estabelece desde o começo, porque a gente vai construindo uma relação de confiança com o outro. Que eu vejo assim, que os outros pesquisadores que trabalhavam com a Rede Fidovida talvez não tenham tido a mesma longevidade que eu, né? Até hoje não tenho contato com as pessoas, né? Mas embora não esteja mais acompanhando os encontros, né? Portanto, a minha própria disponibilidade de tempo, né? De outras coisas, mas até hoje eu mantenho contato com as pessoas, né? Primeiramente, agradecer. Eu achei o referencial teórico assim, que você trouxe incrível, tanto Paul Henley, quando você traz a Sarah Pink também. Naquele livro dela, Fazer Antropologia Visual, ela deixa um pouco claro que depende também muito das nossas próprias escolhas que a gente vai usar, quais ferramentas também a gente vai usar e as escolhas de montar, né, em si. E aí, olhando as imagens que você estava mostrando, eu fiquei só apenas um pouco curioso, assim. Eu também estudei na Paraíba, então, vendo as cenas, assim, tem muita essa questão quando você vai para o campo rural, do próprio espaço, né, o ambiente em si. E aí, você trabalhando especificamente com a garrafada, que são ervas que também são colhidas na mata, né? Se isso também chegou no seu interesse, você chegou a acompanhar, na própria, pegar esses elementos para fazer a garrafada, ou se mais sua preocupação era mais técnica, como faziam, e como você fez essa escolha, né? Porque eu imagino quando você chega no campo desse, e visualmente o espaço se torna muito essencial também, né, que eu penso vendo as imagens assim, tem algumas imagens apenas da natureza, plantas, etc. Como foi negociar isso depois, né, entre essa relação entre o filme que traz, né, entre relação entre humano e natureza, né, que estão ali juntas. Se você pensou sobre isso, ou isso só depois apareceu, depois de você ver as imagens. E também queria, tipo, de saber um pouco assim, se teve quanto tempo durou para montar, né, um roteiro para ir para campo, porque eu acho que um pouco que esses autores estão trazendo também é isso, né, você se preparar para ir a campo. E quanto tempo, se você consegue dizer quanto tempo isso durou até você ir para lá gravar as cenas? A Paraíba ela permitiu, enquanto o Rio de Janeiro tinha a situação da tensão da segurança pública, sempre, o tempo inteiro atravessado por isso. Então assim, não pode fazer imagem lá fora. Aí fica aqui dentro. Olha lá, vai fazer imagem lá fora para alguém vir, roubar, sei lá o quê. Porque tem essa questão, essa tensão estava presente o tempo inteiro. Embora alguns filmes, né, dos eventos da Rede Fidovida mostrem os planos abertos, né, mas eu não faço assim, não percorro Belfort Roxo, eu não percorro lugares, né, como eu fazia lá na Paraíba. A Paraíba permite o espaço, né, o conhecimento do território, né. Então foi muito mais interessante, porque a câmera ela fazia... Vamos lá com a Dona Inês procurar as plantas. Aí ela ia lá e mostrava, sei o que ela... Aí tirava uns matos que você nunca vai imaginar que aquilo tem utilidade, né, para determinadas coisas. E ela explicava. Mas eu não fiz assim, eu não fiz um trabalho etnobotânico. Eu não procurei fazer isso. Porque se eu fizesse isso, né, eu ia ter que me haver lá com o Comitê do Patrimônio Genético. Aí eu falei, ai meu Deus, mais uma complicação para a minha pesquisa, eu vou deixar isso para lá. Não vou entrar nesses detalhes das espécies e tudo mais, fazer, né, esse tipo de documentação, né? Eu não estava preocupada com isso e eu falei, embora fosse interessante, né, fazer também, ter algum outro pesquisador me ajudar, que seria útil, mas não era esse o objetivo da pesquisa, mas poderia ser, né? Então, assim, eu acompanhava ela no território dela, no caso da Dona Inês, que era o sítio Massaranduba, que é o lambedor caseiro, né? Ela tinha um sítio, né? Então ela tinha aquele espaço ali, a gente percorria, ela mostrava o semeio, como é que ela plantava o feijão com abóbora, com mais não sei o quê, e que aí você vai vendo, né, que não é um mato, são espécies consociadas, né, tem toda uma lógica ali, né, que nosso olhar urbano não reconhece. Então esse aprendizado também é interessante, né, fazer esse percurso com ela rendia pra caramba. Rendia sempre. E aí a gente, no primeiro momento na Paraíba, eu fiquei uma semana na casa dela, sozinha, assim, a Shaina, que era a cineasta que veio me ajudar. Então eu fiz uma espécie de reconhecimento
do lugar, de que a gente tinha que filmar, né? Então, no caso da Dona Inês, ela tinha duas cisternas. Isso era muito importante, porque ela tinha sido contemplada, né, com essa cisterna. Então, era importante também mostrar essa dinâmica das cisternas. Quando eu fui para Dona Isabel, que já era um lugar diferente, mais em outro município, mais seco também, né? E ela tinha uma pequena propriedade, a terra dela, onde ela plantava, era mais distante, mas a região onde ela morava, no começo do filme da Dona Isabel, tem uma loca, que é um poço de pedra que foi fechado com cimento, né, para acumular mais água. Já acumulava água da chuva, mas aí com a intervenção dos agricultores passou a acumular mais água da chuva, e dali que ela lava roupa. Uma das estratégias, né, de convivência com o semiárido é justamente aproveitar esses espaços de armazenamento natural de água, né? Então, as pedras foram remodeladas para virar um poço de água que pudesse ser usado durante os períodos de estiagem. Então, a gente fazia um percurso por onde a Dona Isabel ia. Dona Isabel ia catar feijão. Aí já fui, quando a China chegou, aí ela fez uma filmagem maravilhosa da Dona Isabel catando feijão, que eu não conseguia fazer. As imagens da Dona Isabel que eu fazia eram mais também, tipo, tripézinho, bota lá, veio com foco, acompanhando, era o máximo de bossa que eu conseguia dar. Tem uma que ela veio puxando, que ela se apresenta, né, no começo do filme, que ela vem de dentro do milharal, aquela imagem fui eu que fiz, mas depois a China faz as imagens de câmera na mão, que ela faz isso muito melhor que eu. Então a gente ia com ela nas atividades dela cotidianas, assim, vamos lá catar feijão, uma caça, ela caçava. Aí vamos lá agora lavar a roupa na loca. A roupa na loca foi uma sequência que eu tirei, porque ficou muito grande, mas era um trabalho imenso. Pegava a gente não imagina o que é isso, gente, né? Em 2011, a pessoa com uma cesta de roupa lava toda a roupa dela no rio, praticamente, né? É uma outra realidade, né? Assim, pra mim isso me chocou pra caramba, né? Assim, embora tivesse essa expectativa, eu já tinha ido lá até antes, né? Assim, então a gente acostumou. E aí depois a gente fez umas estratégias assim, vamos falar das plantas medicinais. Então vamos lá na sua. Ela tinha um pedaço de terreno dela onde ela só tinha planta medicinal. Ela falava, aqui eu tenho mais de 100 e tantas espécies. E aí a gente ia lá e fazia ela mostrando, tintim por tintim, tudo que ela queria mostrar, como que ela organizou as plantas para que elas economizassem água, né? Como que ela conseguia manter aquelas plantas vivas durante a estiagem. Eram muitas plantas, ela ia colecionando essas plantas, ela ia viajar e trazer. Então a estratégia foi tentar acompanhar elas nesse cotidiano, observar também, não tentar atravessar muito o cotidiano delas, né? Assim, para não tirar também muito do modelo do cinema de observação, né? E também não forjar essas experiências, mas a gente fazia combinado assim, vamos visitar lá um outro agricultor, que aí você vai falar lá das plantas medicinais com outro agricultor. Aí elas conversavam, a gente ela nem conhecia outro agricultor, mas a gente foi lá no terreno dela, aí elas falaram, isso aqui é um inhame, cará, não sei o que, elas conversam, aí as interações, né, assim, que a gente procurava fazer, que na verdade repetia o modelo de trabalho que as ONGs já faziam, que eram essas visitas, intercâmbio de experiências que eles usavam, né? Então tem uma cena, por exemplo, que junta a Dona Isabel com a Dona Inês, que é quando a Dona Isabel vai lá a Dona Isabel vai na casa da Dona Inês no encontro do sindicato. Então, assim, procurar cobrir as atividades que já estavam propostas, ou às vezes reproduzir também, né, para o filme, para montar um filme, mas acabou que depois essa cena que a gente fez da filmagem da visita, eu nem montei. Porque aí que tá, a montagem é o trabalho, é o grande trabalho, né? E aí que entra, eu acho que também a nossa visão, sobretudo, das coisas, né? Onde a gente não consegue também se desvencilhar dessa visão. Não se apagar também totalmente, porque não é possível, né? Fingir que isso não existe, né? Você vai estar fazendo um filme totalmente... A não ser que você esteja com o outro montando com você, né? Que é difícil a situação, é possível, né? Mas nem sempre ela é, né, execuível em alguns casos.